Professora Nduba Martins. A gente vai falar sobre as medidas adotadas na instituição para o retorno das aulas, né? Que aconteceu ontem, dia 28 de abril. Que nós tivemos a instalação de alguns artefatos na entrada da central de aulas e que tivemos também a instituição de alguns seguranças na porta da central de aulas. A gente já sabe, Gustavo, mas eu vou partir já para outra pauta dentro desse mesmo assunto. Professora, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda aqui ao Correio da Manhã. Um prazer recebê-la. Mas ontem, depois da repercussão do que tinha sido feito pela reitoria da universidade, vocês que comandam a universidade de forma institucional, foi alvo de muitas críticas por parte da comunidade estudantil. Como é que vocês receberam essas críticas e se de fato a comunidade tem razão em achar que foi tudo muito aquém do que havia sido anunciado ou que eles julgam necessário para a continuidade do funcionamento da instituição? Bom dia. Os microfones estão abertos, é um prazer recebê-lo. Bom dia, a equipe, toda a equipe da Correio FM. É um prazer estar aqui. Bom dia a toda a comunidade, principalmente a comunidade estudantil da UEPB. Nós estamos à frente da Pró-Reitoria Estudantil há alguns anos e convivemos com toda a comunidade diariamente. Aconteceu o episódio, como todo mundo já sabe, e mediante o que aconteceu, logo no dia seguinte, a gente começou a se reunir e ver quais eram as medidas urgentes que podiam ser feitas. A gente pertence a uma instituição pública, né? Tudo depende de licitação, né? A gente não pode chegar ali e comprar no Armazém Severo qualquer coisa que a gente quiser, como por exemplo, né? Então, as medidas, inicialmente, a gente foi pensando, vendo as questões imediatas que podiam ser feitas, né? E, com o auxílio também do secretário de Segurança Pública, foi feito um estudo para ver o que é que podia ser feito de imediato, né? Então, o que pensamos e analisamos com a comunidade é a questão de detector de metal, né? Inicialmente foi o que seria de mais urgente. Então, foi feita uma reunião com os representantes estudantis e a comunidade rejeitou de imediato, né? Não seria tão simples a gente colocar detector de metal, até por conta do fluxo de estudantes e do trabalho que daria, porque todo mundo tem celular, todo mundo tem chaves, tem moedas, e aí todo mundo seria um transtorno, na verdade, né? Então, foi se pensar em outras formas. Então, o que de imediato poderia ser feito era exatamente o que foi feito, né? Então, o que é que está sendo providenciado a curto e médio prazo é exatamente a instalação das catracas com as câmeras inteligentes, exatamente para que a gente faça o reconhecimento facial dos estudantes, né? E isso aí não é tão simples de fazer. Eu acho que há de convir, vocês entendem que, eu repito, nós trabalhamos no serviço público e tudo depende de licitação. Nós temos uma lei de licitação que trava. Não é tão simples a gente trabalhar com licitação, né? Mas aí a gente já está em fase inicial, essas câmeras, e aí o que foi feito de imediato? As rotas de fuga estão sendo feitas, como foi recomendado pelo Corpo de Bombeiro. Está sendo feito, já está em fase de contratação, as escadas ao redor, no entorno da central de aulas, que é o prédio mais complicado que a gente tem, né? Os outros a gente sabe. Nós temos o CCT, temos o CCBS, são prédios que precisam de reparos, mas nem tanto como a central de aulas. A central de aulas não tinha uma rota de fuga, né? Um prédio que já é antigo, mas não tão antigo como os demais, como vocês sabem. E aí a gente está fazendo, o que foi que a gente fez? A gente aumentou o quantitativo de vigilantes, né? Nós tivemos a contratação imediata, uma contratação emergencial de 26 vigilantes acrescidos ao Campus 1, né? E o que é que ontem nós tivemos o retrato ali, eu tive a preocupação de chegar cedo para ver exatamente o fluxo. O fluxo ontem não foi tão grande. À noite o fluxo foi maior,
A gente pensava exatamente o contrário. Mas a gente acompanhou manhã, tarde e noite. Nós fizemos a acolhida dos estudantes, né? Não só dos estudantes, como dos professores e dos técnicos administrativos. E aí a gente sentiu exatamente o estudante se sentindo mais seguro. Tem críticas? Tem. A gente não vai se livrar dessas críticas, desses comentários nem tão cedo, né? Foi um caso que aconteceu, a UEPB já vai fazer 60 anos para o ano, né? E foi o segundo episódio dentro da UEPB. Nós tivemos, em 2019, o episódio do banco, né? Isso. Mas os danos dos estudantes não foram grandes, porque na Central Acadêmica Paulo Freire circula, em média, 6 mil estudantes dia, né? É muita gente, muita gente. Então, nós tivemos 7 pessoas, no episódio de 2019, nós tivemos 7 pessoas que precisaram de cirurgia, que precisaram de atendimento, que precisaram de acompanhamento durante muito tempo, mas nesse do dia 3, né, do início de abril de 2025, né, nós tivemos 3 pessoas, né? Uma pessoa que pulou do primeiro andar, e 2 pessoas que caíram durante o percurso na descida da escada, da rampa, né? Então, o dano foi bem menor. Sim, que nós tivemos um dano de uma perda, mas foi alguém que premeditou aquilo ali, que aconteceria em qualquer lugar, né? Mas, infelizmente, ele escolheu exatamente a UEPB, né? E, assim, foi um risco grande? Foi. Porque se tivesse, talvez se a vigilância tivesse agido, tivesse uma ação imediata, nós tivéssemos tido um episódio bem mais danoso. Professora, bom dia. Ontem eu trouxe aqui, fiz uma crítica, inclusive crítica que vem dos alunos. Eu sou ex-aluno, o Vitor também, mas a gente conversa com os alunos que estão lá. E a UEPB passou aí cerca de 25 dias sem aula para fazer essa retomada ontem. E o que a gente viu foi a mudança, o acréscimo dos vigilantes, mas em relação ao controle de acesso a gente não teve tanta mudança. Por que demorar tanto para voltar às aulas aí? Mais de 3 semanas para voltar às aulas, se esse controle, pelo menos na porta ali, está entrando aí, né, quem quiser. Eu concordo com você, mas em termos, né? Nós tivemos a Semana Santa, no meio desses 25 dias, nós tivemos a Semana Santa, tivemos o 21 de abril, né? E eu repito, não é simples a gente contratar as coisas no serviço público, né? As catracas, que a gente pensou concomitantemente com o detector de metal, precisa de uma licitação, entendeu? Então, não é tão simples. Mas aí todas as providências estão sendo tomadas, né? O aluno, chegou. O que era que ele queria que tivesse lá. Se não tiver, ele vai reclamar. Eu tenho 38 anos de UEPB, é que eu comecei cedo, tá? E assim, a gente convive com o estudante há 38 anos, né? Então, não é tão simples. A gente... a Pró-Reitoria Estudantil, ela recebe estudantes diariamente, os 3 turnos. Ô, professora, na semana passada, houve um debate na Câmara Municipal de Campina Grande, encabeçado pelo vereador Pimentel Alves Filho. Ele é autor de uma lei em Campina Grande que a lei obriga, em estabelecimentos de circulação de público, em que circulam mais de 1.000 pessoas dia, que tenha detector de metais nas entradas. A UEPB já tinha conhecimento dessa lei? E se sim, por que ainda não adotou isso? Olha... Porque vale dizer que não é de agora essa lei, tá? A lei, sim, tudo bem, a lei não é de agora. Mas é como eu falei anteriormente. A gente é acostumado, eu vou citar só um exemplo. A gente é acostumado a trabalhar nos concursos da UEPB. Entendeu? Eu vou limitar aqui a UEPB. Tá. E é um transtorno imenso você passar
o detector de metal. Você está aqui, só pode passar, você é do sexo masculino, só pode uma pessoa do sexo masculino passar. Isso, é verdade. Né? E cada pessoa que se passa o detector de metal, que apita, né? Que ele dá sinal de vida, como se diz a história, é muito complicado. Entendeu? Porque a gente passa no bolso. Aí a gente não tem como botar a mão no bolso do candidato, né? Então ele vai tirando. E o tempo que se gasta ali, nós temos um fluxo muito grande de estudantes. Se a gente for fazer isso, a gente vai atrapalhar todas as aulas da UEPB. Entendeu? Não é simples. Por quê? Porque você vai passar a cada estudante é uma bolsa. Então, com essa bolsa aqui, vai passar o detector de metal, tem chave, tem moeda. E a gente não pode colocar a mão na bolsa do estudante, da pessoa que vai ser detectado, que vai passar o detector de metal. Então, o que é que acontece? Tem que ter uma mesa para fazer a detecção normal, como se manda o figurino, né? Porque para passar, só para dizer que passou, não adianta, entendeu? Mas aí, o compromisso que foi firmado com os estudantes, em reunião, nós fizemos várias reuniões com os estudantes, é que a catraca é o mais eficiente com o reconhecimento facial. Todo estudante ele vai fazer um cadastro, entendeu? E aí vai fazer esse reconhecimento. Chegado um estranho que não tenha o cadastro, ele vai fazer o cadastro, vai dizer aqui ele veio na instituição. Olha, nós somos uma instituição pública, essa lei é bacana? É. Mas assim, o prédio público é público. Então, nós trabalhamos com vários projetos de extensão, e o projeto de extensão ele lida com o estudante da UEPB, com a comunidade da UEPB e com a comunidade externa. Né? Nós não temos pernas exatamente para que aconteça um serviço eficaz nesse momento, se a gente tem o público. A UEPB é pública. Então, quando eu fui aluno, professora, o que eu estranhei chegando na UEPB foi que eu não precisei me identificar. E durante o curso aconteceu algumas vezes de um estranho entrar na sala, assistir a aula, gente não conhecer o rapaz entrar ali, assistir a aula completa e ir embora. Isso que me estranhava. Eu acho que agora com essa catraca, pelo menos vai dar essa sensação de segurança. De segurança, a sensação de segurança. Aí há prazo para isso? Eu sei que a gente tem que obedecer toda a questão da licitação e tudo mais. O setor público não é assim como uma empresa privada, mas já há ao menos uma previsão de que isso seja instalado, professora? Eu acredito, como a gente tem trabalhado também, que eu trabalho com licitações, com a questão da alimentação, né? Eu acredito que no mais tardar, 90 dias, a gente esteja com isso aí montado, certo? Mas também nós temos as câmeras, nós temos 486, se não me falha a memória, foram todas revisadas, todas as câmeras foram revisadas, e temos também, a partir de agora, nós vamos ter, a partir da revisão das câmeras, a gente vai ter acesso, a gente vai estar com o centro de comando da Polícia Militar da Paraíba, né? Porque aí ele vai, se é todo um processo de reconhecimento, então todo mundo vai estar cadastrado, e se entra alguém suspeito ou alguém que já tenha passagens, né, vai ser reconhecido e ele vai ser impedido de entrar. Perfeito. Ontem, inclusive, algumas críticas que vi de alunas, professor, era justamente de uma coisa que a gente vem tratando já aqui há alguns dias. Eu mesmo já fui porta-voz desse discurso, de que há, quer queira, quer não, um fosso entre a reitoria e a comunidade acadêmica, quando eu digo, sobretudo, a questão dos alunos. Eles foram chamados, a representação dos alunos foi chamada para dialogar sobre essas medidas, ou elas foram adotadas somente de forma emergencial e unilateral por parte da reitoria? Ou toda a comunidade participou desse debate? Não, a gente se reuniu várias vezes com os estudantes, até porque existe um problema na UEPB de representação estudantil. Isso aí de anos, né? Isso aí também não é de hoje, né? Nós passamos 6 anos sem DCE. 6 anos, né? E há um ano e meio atrás, a gente
cobrando aos estudantes, porque, como a gente trabalha com assistência estudantil, todo edital a gente precisa de um representante estudantil também para acompanhar esses editais, né? E aí o que é que acontece? Não sei se o estudante perdeu o interesse pelo movimento, não sei. Isso aí a gente sempre pergunta. Como é que a gente tem uma instituição de ensino pública que o estudante ele tem direitos, o estudante reivindica, como é que não tem os poderes constituídos exatamente estudantis? E aí foi criado o DCE, mas aí a gestão foi única. Por quê? Problemas aconteceram entre os próprios estudantes e hoje nós não temos uma representatividade efetiva. Porque nós temos uma comissão que foi tirada de um COEB exatamente para que seja no segundo semestre feita essa eleição do DCE. Mas os estudantes foram lá, nós tivemos várias reuniões com os estudantes e os estudantes participaram, tanto que eles, quando a gente apresentou a proposta de detector de metal, eles recusaram. Entendeu? É um grande problema, viu, Vitor? A questão da organização estudantil na UEPB sempre foi. Quando eu fui aluno, eu já fiz essa crítica aqui, Vitor também. O DCE servia muitas vezes só para fazer festa, infelizmente. Isso. Mas a gente espera que agora, com essa nova diretoria, que deve ser formada no segundo semestre, apesar do envolvimento político que tem nas duas correntes ali do DCE... Total. A gente espera o envolvimento político e vaidade pessoal também. Demais. Muita gente que quer ser um representante, mas para representar a si e não a comunidade como um todo. Isso existe desde que o mundo é mundo, professora, ali dentro da UEPB. Desde que eu estive por lá, há 6, 7 anos. Exatamente. Isso existe há muito tempo. Tem gente que quer usar o EPB como base política para alçar novos voos. Por isso que eu nunca Sempre sequer tive interesse em me aproximar, por exemplo, de uma frente que dentro da universidade diz ser meu representante. Nunca quis. A verdade é essa.